Bom, eu não tinha falado ainda, né? Mas Dr. Vinícius, aqui conhecido, entrevistado como cirurgião dentista, protesista, implantodontista, especialista pela USP em dentística, é meu esposo, né? Pai dos meus filhos, dos nossos filhos. Então, a gente é sócio, né? Eu brinco que ele é meu sócio na vida, então ele é meu sócio também no consultório, por isso que ele fala assim, lá no consultório, né? E nosso consultório, porque a gente, graças a Deus, eu tenho ele que faz algumas especialidades que eu não faço, né? Então a gente consegue, nosso trabalho, a gente na vida, mas também no trabalho, a gente se complementa nesse sentido. E ele é o meu dentista, né? Um dos motivos até de eu escolhê-lo, né, na época da faculdade, eu sempre admirei muito Vinícius como dentista. Então, todos os tratamentos dos meus pacientes que eu encaminho para fazer com ele, eu acompanho de perto, porque eu gosto de vê-lo trabalhar e eu vejo essa transformação na vida dos pacientes, que é muito bonito de ver. Uma outra situação, a gente está em 2025, né? Tudo mudou, a gente formou em 2008, nós formamos juntos, nós éramos da mesma turma da faculdade, e a gente aprendeu uma odontologia que já era diferente da odontologia que os meus pais aprenderam na faculdade. Meus pais se formaram em 1980 na UF. E hoje, né, com o nosso tempo de profissão, a gente vê muita mudança também da profissão, né? E na área de prótese, eu percebo que os pacientes hoje em dia não têm mais tanta ausência dentária, né? Eles já têm mais acesso à informação, mais acesso a tratamentos, né? Claro que hoje em dia a gente tem cartão de crédito, que naquela época era cheque, naquela maquininha que passava, né? Então, eu percebo que as pessoas hoje em dia têm mais acesso à informação e a tratamentos. Então, a gente não tem no consultório também tanto paciente tão mutilado, né, com tantas ausências dentárias. Ainda tem, mas são menos do que naquela época. Então, a abordagem de prótese, né, a especialidade de prótese mudou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, sem sombra de dúvida. Na época dos teus pais, né, a odontologia ela era uma odontologia muito mais corretiva do que preventiva, né? A gente, na verdade, já fazia a correção, porque se tinha já a perda de um dente, de todos os dentes da boca, né? Nós temos casos de pacientes com 90 anos que aos 16, 20 anos o tratamento que se tinha na época era remover todos os dentes. E os pais acabavam acatando o que o profissional ele orientava, né? E com a evolução de técnicas, de materiais, né, artigos que não só embasam cientificamente o profissional, hoje em dia também o paciente está muito mais informado, muito mais instruído pelas ferramentas que nós temos, né? A praticidade, hoje com o telefone você obtém muitas informações. E realmente, de um tempo para cá, você tem tido pacientes que procuram muito mais a prevenção, né? Prevenir, tá de tempos em tempos ali retornando ao profissional, conseguindo assumir a sua parcela de responsabilidade, não digo somente no tratamento, mas manutenção dos dentes, no dia a dia. Vamos dizer assim, a gente até brinca, né? O dever de casa. Ele fazia o dever de casa dele e realmente, ele com acesso à informação, ele consegue ter uma saúde de qualidade, né? Você tem hoje características de pacientes que praticamente não tem nenhum tecido cariado, pacientes com 20, 30, 40 anos nós pegamos no consultório que não teve nenhuma cárie, né? Todos os dentes, nenhuma ausência. E sim, hoje você tem uma preservação muito maior, não só de dente, mas como de características voltadas à saúde bucal como um todo. E esses pacientes, muitas vezes, que nunca tiveram cárie, eles hoje estão virando pacientes de prótese. Explica esse viés novo da prótese na odontologia, né? Esses pacientes, muitas vezes, eu já chegou lá no consultório, paciente que não tem ausência dentária, paciente que nunca teve uma cárie, mas por conta, por exemplo, de bruxismo, apresentam um desgaste tão importante dos dentes, né? Porque são patologias diferentes, né? O bruxismo, ele é uma parafunção e o paciente pode nunca ter tido um outro problema odontológico que fizesse perder o tamanho do dente. E aí, hoje em dia, eu percebo muito lá no consultório de colegas, na internet, essa abordagem da prótese dentária visando restabelecer essa altura dentária dos dentes do paciente, né?
como a gente estava comentando na questão anterior, realmente você tem pacientes que têm uma saúde como um todo, vamos dizer assim, na área odontológica, bucal, muito melhor do que pacientes de 15, 20, 30 anos atrás, sem sombra de dúvidas. Mas hoje, por fatores, por questões multifatoriais, né? Aí a gente pode colocar aí estresse, alimentação, né? Dentro da dieta. Tela. Então, estímulo, tela. Hoje em dia, a gente toma remédio ou um estimulante para passar o dia e toma um medicamento para dormir, ou algo para a gente ter um sono de qualidade. Então, e a gente essas medicações, elas interferem intimamente o sono do paciente. E é nesse momento que a gente percebe, principalmente que os pacientes fazem uma parafunção, e entre elas, um bruxismo extremamente intenso. A gente está no eterno liga e desliga, vamos dizer assim, né? Então, aí sim, pontuando em relação a isso, nós hoje, até pela ciência e pela facilidade também de diagnóstico, né, nós temos hoje uma casuística muito maior de pacientes, e aí relacionados até com faixa etárias menores, assim, né, pacientes de seus 30, 40 anos, que chegam ao consultório. Ao paciente de 30, 40 anos não tem um tecido cariado, não tem uma ausência dentária. Em compensação, a cronologia dele, né, a idade do paciente, ela não condiz com a idade cronológica dos dentes. Um exemplo, o paciente tem 40 anos, 35 anos, mas ele apresenta uma idade dentária de 50, 60 anos, devido ao nível de desgaste dos dentes que ele tem, né, pela parafunção que ele está tendo ali, e aí um bruxismo de vigília ou noturno ali durante a noite, ele está tendo essa parafunção e ele faz um desgaste fora do normal, fora do que é considerado funcional. Fisiológico. Por isso que a gente fisiológico, por isso que a gente correlaciona como parafunção, tá? A margem da função ali. E aí nós temos sim pacientes com todos os dentes na boca, mas todos os dentes desgastados. O que a Marcela está querendo correlacionar é que isso traz inúmeras consequências. Não na condição ali de saúde bucal atrelada a um tecido cariado, a uma doença periodontal, mas sim a perdas de dimensões faciais, principalmente no terço inferior. Então, isso acomete ao paciente. Alterações musculares, padrões musculares, articulares. Então, nós temos inúmeras questões que podem estar associadas a essa parafunção, né? E é uma questão multifatorial, tem que ser analisada. Sim, ferramentas nós temos hoje em dia para fechar esse diagnóstico, mas o paciente tem que entender também sobre isso, sobre essa condição que está atrelada ao dia a dia dele. São hábitos, né? Hábitos de aos vida. Hábitos, e que muitas vezes ele não vai ter nenhuma sintomatologia. O que a gente quer dizer? Às vezes um paciente de 30, 40 anos, ele não vai ter dor. Ele não vai ter dor. E ele, às vezes, não dá a devida importância do que é orientado pelo profissional, por não estar atrelado a uma condição de dor. Então, é o que a gente vê. O que eu tenho falado que muito, acontece muito, né? O que eu tenho falado muito para os meus pacientes, né, para os nossos pacientes, é que quando o paciente ele busca um tratamento de saúde, seja odontológico, médico, fisioterapia, o profissional primeiro ele está ali para ajudar, né, o paciente com uma questão, um problema de saúde que ele sozinho não pode resolver. Mas nós profissionais da área de saúde temos 10% da responsabilidade daquele tratamento, né? Os outros 90% são do paciente, porque a causa normalmente ela está atrelada ao hábito de vida do paciente, né? Então de nada vai adiantar o profissional de saúde ter uma abordagem tanto de tratamento quanto medicamentosa se aqueles hábitos de vida eles não forem alterados, né? Então, o dentista ele tá para intervir, tratar o paciente, ajudar o paciente naquela questão. Mas se o paciente, assim como o Vinícius estava falando, não entender o que ele precisa mudar nos hábitos de vida dele, ele vai continuar com aquele problema, né? A questão da abordagem de prótese nesses pacientes com desgaste, o desgaste dentário ele é fisiológico, ele vai acontecer com o passar do tempo. E aí, quando o Vinícius fala de um paciente de 40 anos que tem idade dentária, né, apresenta uma idade
invés de entrar de 60, é porque a gente esperava que esse desgaste acontecesse aos 60 anos e está acontecendo aos 40. Então, hoje, não por estética, alguns pacientes hoje até buscam por estética uma reabilitação protética, né? Pensam logo em lente, né? Mas esse tratamento ele tem que começar na parte posterior, porque os dentes eles foram todos desgastados. E aí, eu puxando um pouquinho para a minha área, né, para a área de ortodontia, ortopedia facial, o que dá a altura da nossa face, a altura do terço inferior da face, é a erupção dos dentes posteriores, né? A gente tem o primeiro e o segundo levante de oclusão, que é a anatomia e a altura dos dentes posteriores que começa a acontecer lá na infância, lá com 6 anos. E aí, quando o paciente desenvolve essa altura, desenvolve toda a parte óssea de articulação e começa lá com 20, 30 anos, muitas vezes até antes, a fazer um bruxismo muito intenso, independente do tipo de bruxismo que é, ele desgasta os dentes, ele começa a descompensar a articulação dele. E aí vem os problemas de DTM, dores importantes, ruptura do disco articular, enfim, problemas mais sérios de tratar. E aí a prótese, ela vem, e eu vejo muito essa abordagem protética hoje no consultório, não só nosso, como de outros colegas, de reestabelecer com próteses em todos os dentes, né? A altura da face do paciente, protegendo não só os dentes, mas protegendo a articulação e todo o sistema estomatognático, né? Esse nome é diferente, sistema estomatognático, busquem aí na internet, no ChatGPT, para saber do que se trata, mas a gente precisa devolver para o paciente proteção, estabilidade, função. A estética, ela vai vir de brinde. A autoestima, ela vai vir de brinde. Quando uma pessoa é saudável, aparenta saúde, ela aparenta beleza, ela aparenta estar bonita, estar natural, estar saudável, né? E é isso que a gente busca com o tratamento de saúde.